Palavra de hoje: vitória completa em Canaã. Êxodo capítulo 21. A Bíblia é cheia de ilustrações, todas contando a respeito da cruz e da ressurreição. É cheia, porque o Espírito Santo faz questão de usar de todos os meios para você entender que a cruz é o centro da história. A cruz é o centro do universo. Todas as coisas convergiram ali. E a partir dali surgiu uma nova criação. As coisas antigas passaram. Tudo se fez novo. A sexta-feira é o pagamento. Mas o domingo já é herança. Na sexta-feira ele pagou a sua dívida. No domingo ele liberou a vida dele para você. E agora você foi feito filho de Deus. Olha que coisa impressionante, você é filho de Deus. Eu sei que muitos estão tão acostumados a ouvir essa expressão que nem atribuem valor, mas ser filho da divindade é muita coisa. Para aqueles que sabem que são pecadores. Infelizmente, tem irmãos que acalentam na sua mente pensamentos do tipo: olha, eu não tinha muito pecado. Jesus morreu por mim, mas acho que por mim ele teve pouco trabalho. Agora o fulano tem pecado para chuchu. Ele certamente... Então tem gente que acha que tem pouco pecado. Quem achava isso eram os fariseus. Quanto mais luz você tem da pecaminosidade da sua carne, mais você valoriza o perdão. E Jesus disse que aquele que é muito perdoado, este muito que ama. Então o seu amor ao Senhor depende da revelação que você tem do seu próprio pecado, de perceber que na sua carne não habita bem nenhum. Aí quando você entende isso e alguém te conta a boa notícia, está perdoado. Ah, mas o meu passado é terrível, está apagado. Deus não se lembra mais dele. Mas como é que vai ser o meu futuro? Está garantido, porque você está perdoado. Por quê? Porque você tem a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tem a vida eterna. Quantos têm a vida eterna? Você não tem ela provisoriamente, não, é eternamente. Não tem mais retorno, é irreversível. Você tornou-se filho do Altíssimo. Estava vendo? Sempre estou observando, mas por acaso estava lá passando no Instagram e apareceu lá alguém falando e ele dizia: você tem que lembrar a sua identidade. Eu falei, bom, isso é uma boa palavra. Vou terminar de ouvir. Aí ele falou: vou te contar qual é a sua identidade. Aí ele falou: você foi criado à semelhança de Deus. Eu falei, puxa vida, ia tão bem. Não é essa a sua identidade mais. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele caiu. E quando ele caiu, Romanos 3:23 diz o quê? Que todos foram destituídos da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A sua imagem. E significa que os filhos de Adão são a imagem de Adão agora. Não é mais a sua identidade. Você não é uma criatura. Eu quero dizer para você que você é uma nova criação. A verdadeira identidade é que você é filho do Altíssimo. Quando alguém te perguntar quem é você, você responda sempre: eu sou filho do Altíssimo. No meio da luta, lembra disso: eu sou filho do Altíssimo. Quando o inimigo se levantar contra você, lembra: eu sou filho do Altíssimo. Jamais posso estar sozinho. Legiões de anjos são enviados para me guardar. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. No capítulo 20, Deus dá a lei para Moisés. Você lembra os mandamentos? Mas é interessante que o capítulo 21, capítulo seguinte, começa com uma lei acerca do escravo. Lei acerca do escravo. Vamos ler? São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Então preste atenção. O escravo só podia ser escravo em Israel por 6 anos.
No 7º, tinha que ser libertado. Mas tinha algumas condições. Primeiro, olha o que diz: se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sai a sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher durante esses 6 anos, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do seu senhor. Ele vai embora sozinho. Entenderam a lógica? Se ele se tornou escravo, casado, com filhos, no final dos 6 anos ele pode sair com a esposa e os filhos. Mas ele chegou solteiro, chegou sozinho. E nesse período de 6 anos, ele se apaixonou por uma outra escrava e o seu senhor permitiu o casamento. Mas isso ele já era escravo. Tiveram filhos. Quando chegar ao 6º ano, ele está livre para ir embora. Mas não pode levar a mulher e os filhos. Mas tem uma outra situação. Se o escravo, verso 5, expressamente disser: eu amo meu senhor, amo minha mulher, amo os meus filhos, por amor deles, eu não vou sair forro. Então, o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com a sovela, e a partir de agora será escravo para sempre. Eu sei que nós temos o hábito de aplicar tudo para nós mesmos, não é? Então, o que as pessoas aplicam constantemente é que nós somos esse escravo da orelha furada. Mas essa é uma interpretação secundária. A interpretação primária é que aqui está falando de Cristo. Lá em Filipenses, capítulo 2, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se o quê? Esvaziou, assumindo a forma de quê? A palavra servo aqui no grego é doulos. Doulos não significa realmente servo. A tradução servo está correta também, mas ela é para respeitar a sua sensibilidade moderna, contemporânea, que não admite a existência de escravos. Mas Jesus, no original, se tornou doulos, escravo. Ele se fez escravo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Ele se fez escravo. Então, meu querido, ele veio, ficou 33 anos. Ele chegou solteiro, mas no percurso, ele ganhou a noiva. E agora, ele gerou filhos espirituais. Porque nós somos os dois, somos noiva e somos filhos. E agora ele chegou no Getsêmani. Ele pode ir embora. Ele pode ir embora livre, forro, como diz a Bíblia. Mas se ele disser: por amor do meu Senhor, no caso, por amor do Pai, por amor do primeiro lugar, por amor do Pai, mas também por amor da minha mulher, por amor dos meus filhos, eu não quero ir embora, eu vou ficar. Aí ele é levado para a cruz. Na cruz, não foi a sua orelha só furada, suas mãos foram furadas, seus pés foram furados. E por que até hoje no céu as suas mãos estão furadas? Quando você chegar lá, você vai ver as suas mãos ainda com a cicatriz. E aqueles que são mais novinhos, talvez as crianças, vão perguntar: o que é isso que aconteceu? E ele vai dizer: essas são as feridas que me fizeram os meus amigos. Aqueles que o crucificaram, ele agora chama de amigo. Ninguém matou Jesus, mas o motivo dele ir para lá foi você. Então, se você foi a razão, é melhor assumir a responsabilidade da identidade. Ele foi por mim, sofreu por mim. E aí, uma vez que ele fez isso, ele vai ser agora eternamente casado com aquela esposa, e eternamente sua família vai ser com aqueles filhos. Esse é o cumprimento desse sinal. Está lá no Velho Testamento. Estou te contando o cumprimento dele. Isso deveria dar para você segurança. Eu mencionei isso durante o jejum, numa reunião, falando: olha, eu não sei se teve algum escravo que fez isso.
Não olhe para o seu marido. Não sei se teve alguém que teve essa oportunidade de dizer, olha, se quiser ir embora, pode ir. Pode ir. Você não tem mais filho, não tem mais mulher, você está liberado. Não sei se isso aconteceu alguma vez. Mas se aconteceu, eu fico imaginando o que a esposa dele sentiu. E de noite, talvez deitada ali no braço dele, ela passa a mão e toca na sua orelha. E ela dá um sorriso de satisfação. O que ela sente? Segurança. Ele escolheu ficar. E agora, nem que queira, ele não pode mais ir embora. Ele não pode me largar mais. Esse é o sonho de toda mulher, a segurança completa. Procuro dar segurança para minha esposa todos os dias. Todo dia eu pergunto para ela, já falei que eu amo você hoje? Todo dia. Por quê? Porque é isso que o Senhor Jesus faz com você todo dia. Ele te diz, eu amei você. Te atraí com laços de amor. Você é meu, diz o Senhor. Não importa o seu passado. Você já foi achado. Você já foi encontrado. Infelizmente, a palavra de Deus também diz que quando Jesus, ele vinha pelo Monte das Oliveiras, e aí a multidão veio aclamá-lo, com palmas nas mãos. Esse foi domingo passado, domingo de Ramos. E a multidão gritava, Hosana, Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Os fariseus ficam indignados. Os fariseus disseram, você não acha que está errado o que eles estão falando? Proíbe eles de falarem isso. E o Senhor fala para eles, se eles não falarem, as próprias pedras vão clamar, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. E as criancinhas começaram também a gritar, e os fariseus ficaram ainda mais indignados. E o Senhor diz, porventura nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. E aí ele entra em Jerusalém, expulsa os cambistas, e de segunda até quarta-feira, ele está ensinando no templo. Poderiam prendê-lo a hora que quisesse, mas não tinha chegado a sua hora. Mas a quinta-feira, você sabe, vou dizer para você uma coisa, Jesus não morreu sexta-feira. Estou chocando você? Jesus não morreu sexta-feira. E foi bom eu estar em Israel esses dias, porque ficou mais confirmado para mim. A Bíblia diz que ele foi crucificado na véspera do sábado. Não é verdade? Está lá em Lucas. Foi crucificado na véspera do sábado. E aí qual que é a conclusão que você tira? Que a véspera do sábado é o quê? Sexta-feira. Mas de sexta-feira para domingo não dá 3 dias e 3 noites. Qualquer pessoa sabe disso, só fazer as contas. Mas ele disse que como Jonas, ele iria ficar 3 dias e 3 noites do seio da terra. E eu creio que foi isso que aconteceu. Pastor, qual que é a explicação então? Vou contar para você. É assim que funciona em Israel. Quando a Páscoa coincide com o Shabat, que é o sábado, eles fazem o sábado um dia antes. Aí quando acontece isso, tem 2 sábados. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Todo feriado é sábado. Todas as festas judaicas eram também sábados. Não é só o 7º dia da semana. E o que aconteceu foi que provavelmente o Senhor morreu na quinta-feira. Quinta-feira. Que era o quê? A partir das 18 horas começaria o Shabat, o primeiro. Aí depois vem o Shabat da Páscoa. E depois 1 semana de pães asmos. E oferta das primícias. Tudo aponta para o Senhor. A Páscoa aponta para Ele. Primícias é para Ele porque Ele é a primícia de Deus. O primeiro, não é o único. Ele ressuscitou. Se você por acaso morrer, você vai ressuscitar também. Mas eu quero crer que essa geração será glorificada em vida, porque Ele vem nas nuvens e vem brevemente. E o que tem de acontecer está cada dia mais acelerando diante dos seus olhos.
As coisas estão avançando numa velocidade vertiginosa. Tudo aponta para ele, os pães asmos. O que é ser asmo? É não ter fermento. O fermento é o pecado. Ele é o pão que desceu do céu. Mas nele não havia pecado. Paulo diz que ele não conheceu o pecado. Pedro diz que ele não tinha pecado. João diz que ele é o santo de Deus sem pecado. Mas não foi só os discípulos que testificaram. O próprio Judas falou: trair sangue inocente. Pilatos falou: não vejo culpa neste homem. Não há de que acusá-lo, porque ele nunca pecou. Por isso seu sangue estava qualificado para pagar pelos seus próprios, os nossos pecados. Isso é algo maravilhoso. Isso é uma coisa que me impressiona. Porque no Velho Testamento o sacrifício do cordeiro era sem dor. Um único corte matava o animal. Não havia nenhum tipo de tortura envolvido. Mas com Jesus não foi assim. Foram 6 horas onde ele recebeu o fogo da ira de Deus. Suportou a punição dos pecados de todos os homens. E o seu sangue, que é a sua vida, é tão grande que tem poder para cobrir o pecado de todo homem que já pisou nesse planeta. E ainda sobra. Por quê? Porque no Velho Testamento o fogo caía no sacrifício, não sobrava nada. Não sobrava nada, queimava pedra, né, evaporava água, não sobrava nada. Por quê? Porque no Velho Testamento o sacrifício era insuficiente, era de animais. Mas com Cristo foi diferente. Depois de 6 horas, ele permaneceu lá. E qual que é a última frase que ele diz? Está consumado. Na hora que ele diz está consumado, lá no templo, os sacerdotes tocam a trombeta de novo, anunciando que o cordeiro morreu. Tudo de acordo com a palavra de Deus. As festas judaicas, todas elas eram profecias. Profecias que apontavam para ele. Você sabe, 50 dias depois veio o Pentecoste. Pentecoste, diz a Bíblia lá em Atos, capítulo 2, ao cumprir-se plenamente o dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre eles. Por quê? Porque é o cumprimento de uma festa. Mas depois do Pentecoste, tem uma quinta festa, chamada Festa das Trombetas. É o anúncio do ano novo judaico. O que essa festa aponta? Depois do Pentecoste, o anjo vai tocar a trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos glorificados. No instante, num átimo de segundo, você vai ganhar um corpo novo. Um corpo glorificado. Um corpo que agora não sofre maldições, não sofre doença, não envelhece, não se cansa. É um corpo que você não experimenta mais depressão, tristeza, angústia. É um corpo que não é limitado pelo lugar, onde as coisas acontecem instantaneamente. Diz a Bíblia que Jesus, no primeiro dia que ele ressuscitou, ele foi encontrar com os discípulos, lá em João 20, e eles estavam trancados com medo dos judeus. E Jesus simplesmente entra com a porta fechada. O corpo dele é glorificado. Pastor, como é que ele passou pela parede, pela porta? Pois é o corpo que você vai ganhar. Mas não significa que não é físico. Porque Jesus depois vai encontrar com eles lá na Galileia e come peixe com eles. Então é um corpo que também come. Você está grato de saber isso? Que do céu vai ter comida? Olha para cá. Tomé, só vou crer se eu tocar nas suas chagas. Jesus aparece para eles no domingo seguinte. Não é por acaso que ele só apareceu aos domingos? Está te contando alguma coisa? E ele fala para Tomé, ele já vai direto em Tomé. E diz o que, Tomé? Pode tocar. Tomé diz, meu Deus e meu Senhor. E o Senhor diz, seja crente, rapaz. Quantos são crentes aqui? Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Você sabe, os muçulmanos não creem. Quando eu fui agora a Israel, eu fiz algo que nunca tinha feito. Eu já fui a Israel há 17 anos, nunca tinha feito, que é entrar dentro da mesquita de Omar, também conhecido como Domo da Rocha, o lugar onde ficava o Santo dos Santos no Velho Testamento, e também a rocha onde Abraão
ofereceu Isaac. Tive o privilégio de entrar, foi bom. Mas tive o desprazer de ouvir um muçulmano falando: nós cremos em Jesus. É mesmo? Sim, cremos em Jesus. E até aquela época todo mundo tinha que crer nele. Mas depois veio um outro profeta, ele diz. Aí agora tem que crer nesse profeta. Ele diz: nós não cremos na Páscoa. Não celebramos Páscoa. Por que não celebra Páscoa? Aí eles disseram: primeiro, nós não cremos que Jesus morreu na cruz. Olha que coisa impressionante. Mas não morreu? Então quem morreu? Eles falaram: exatamente. O Alcorão diz que foi uma simulação. Outro morreu no lugar dele. Ele foi levado para o céu vivo. E quem é esse outro? Coitado, que foi escolhido para essa missão. Eles disseram: Judas. Olha que coisa impressionante. Judas é que morreu, porque ele é que tinha que ser punido por causa do pecado dele, da traição. Jesus não. Mas Jesus não ia para a cruz ser punido de coisa alguma por causa do que ele fez. Ele ia como nosso representante. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eles dizem que creem em Jesus, dizem até que creem que ele vai voltar. Mas eles dizem: ele não é o Filho de Deus. Ele foi apenas um grande profeta. Mas Deus teve já muitos grandes profetas. Crer que Jesus é um grande profeta não tem poder para te salvar. É preciso crer que ele é o Filho de Deus encarnado. Se Jesus não morreu na cruz, então o sangue não foi derramado. Se o sangue não foi derramado, seu pecado não foi perdoado. E você permanece na condenação e não tem esperança nenhuma. Mas se é verdade o que o Evangelho diz, e por essa mensagem milhões já morreram e ainda até hoje morrem, porque é a verdade. Se de fato ele derramou o sangue na cruz, como homem e Deus que ele era, então você pode ter toda a ousadia de dizer: eu estou perdoado. Mas ele não apenas morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele diz o que para os discípulos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade? Tem alguém acima dele? Não, ele é o supremo, autoridade suprema. Por isso ele é chamado de Senhor. Senhor. Uma palavra que também em português ela não tem muito peso, porque a gente chama muita gente de Senhor, mas no grego era uma palavra tão séria que só era usada para o imperador. E os romanos acreditavam, ou pelo menos queriam passar essa ideia, que os imperadores eram deuses. E as pessoas construíam altares em casa para adorar o imperador. E só ele era o Senhor. Aí agora apareceu um grupo de pessoas dizendo: não. Tem uma autoridade acima de César. Jesus de Nazaré. Ele é Senhor. Kyrios. Kyrios é a palavra. Ele é Senhor. Por causa disso foram perseguidos. Eles poderiam parar de falar isso, não é? Por causa disso foram mortos nos coliseus daquela época, como espetáculo para esse mundo. Tudo porque insistiam em dizer: ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Poderiam se calar. Para que falar isso? Para ofender o imperador? Mas eles estavam um pouco se lixando para o imperador. A verdade é a verdade. Você é salvo se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração, no íntimo, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você crê e fala, você é salvo. Apresentação: pastor Aloísio Silva.